Eita glória, bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa o período do dia em que você está lá acessando esse vídeo, o importante é que você vai acessar e você vai ouvir a palavra de Deus. Através desse vídeo eu quero compartilhar com você e deixar registrado a leitura do capítulo 20 de Êxodo. Isto mesmo, a leitura do capítulo 20 de Êxodo. Mas antes quero lhe fazer aquele convite especial. Você e eu podemos juntos proclamar o Evangelho, cumprir o ID, que é uma ordenança de Deus para os seus filhos. Como, pastor, eu posso ajudar o senhor? Dá um like aí, se inscreva no meu canal, que juntos eu e você vamos proclamar o Evangelho, fazendo que chegue até os confins da terra, até através das redes sociais, alcance outros países, e assim juntos nós vamos usar esse meio de comunicação que Deus nos deixou de uma maneira sábia, de uma maneira edificante, de uma maneira que vai edificar muitas vidas. Então basta você dar um like aí. Legal? Vamos de palavra de Deus? Diz assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo 20. E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos, mas no sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existem. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não farás falso testemunho, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo o seu povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram assustados, ficaram à distância. E disse a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenha medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés se aproximou da nuvem escura em que Deus se encontrava. O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Vocês virão por vocês mesmos, que do céu lhes falei. Não façam ídolos de prata nem de ouro para me representar. Façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos
e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposto a sua nudez. Olha só, não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposto a sua nudez. Glória a Deus pela palavra de Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Êxodo 20, 26 versículos, que nós podemos dividi-lo ou esboçá-los de três maneiras. Do versículo 1 ao 17, os 10 mandamentos. Do versículo 18 ao 21, Moisés como mediador entre o povo e Israel. E do versículo 22 ao 26, leis a respeito do altar. Em Êxodo capítulo 20, é registrado os 10 mandamentos dados por Deus ao povo de Israel por intermédio de Moisés no Monte Sinai. O estudo, ou seja, esse capítulo, ele traz uma síntese da lei de Deus, uma síntese da lei de Deus para o seu povo, mostrando o padrão moral requerido pelo Senhor daqueles que o pertencem. Lembrando a vocês que começando em Êxodo até Deuteronômio, Deus vai dar 613 leis para o povo de Israel. 613, dividido em dois grupos, as leis negativas e as leis positivas. Se nós pegarmos esses 10 mandamentos, nós podemos dividi-los em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 4, Deus dá esses mandamentos, são mandamentos no que tange ao relacionamento do homem para com Deus. Eram regulamentações do relacionamento do homem para com Deus. Já pegando ali do 5º mandamento até o 10º mandamento, os outros 6 mandamentos, seria o que tange ao relacionamento do homem com o seu próximo, do homem com a sociedade. Então, para entender melhor então esses 10 mandamentos, duas divisões. Relacionamento do homem para com Deus, versículos 1 os 4 primeiros mandamentos. Os outros seis mandamentos seriam, então, o relacionamento do homem para com o seu próximo. Êxodo começa deixando claro, Êxodo 20, ele deixa claro que as palavras que compõem os 10 mandamentos foram comunicadas pelo próprio Deus. Você vai ver isso e nós vamos ver isso no próximo capítulo, Êxodo 21, versículo 1. Isso quer dizer que esses mandamentos foram falados ao povo diretamente pelo Senhor. Deus não mandou recado. O porta-voz era Moisés, mas Deus falou diretamente. O povo é que ficou com medo e falou: Moisés, fala com Deus você mesmo. Inclusive, os 10 mandamentos da lei de Deus são conhecidos também como decálogo, uma expressão proveniente do vocábulo grego que significa basicamente 10 palavras. Portanto, os 10 mandamentos são especificamente as 10 palavras da aliança de Deus com o seu povo. O segundo versículo de Êxodo 20 traz uma introdução típica de um tratado oficial da época. Dessa forma, o versículo registra o preâmbulo sem que Deus se auto-identifica ao povo como o Senhor teu Deus. Naquele momento histórico em que havia tirado os filhos de Israel da terra do Egito, Êxodo 20, 22, em seguida o texto traz os 10 mandamentos propriamente dito como estimulações
do tratado que deveria ser observado com lealdade por Israel. Os primeiros 4 mandamentos foram dados para regular, já falei, né, o relacionamento do povo com Deus, enquanto que os outros 6 mandamentos foram dados para regular o relacionamento do povo entre si, viver em sociedade de uma maneira harmoniosa. No entanto, Deus também advertiu que se o povo construísse um altar de pedras, as pedras não poderiam ser lavradas, para que o altar não fosse profanado. O propósito dessa proibição não é muito claro. Alguns comentaristas acreditam que Deus estabeleceu essa proibição para impedir que os israelitas tentassem usar os altares pagãos dos cananeus, visto que esses altares geralmente eram feitos de pedras lavradas. Seja como for, quando o tabernáculo foi construído, o altar dos holocaustos foi feito de madeira e bronze, mas dentro de sua estrutura havia terra ou pedras não lavradas. Nós vamos ver isso lá em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 5. Por fim, Deus concluiu suas ordenanças acerca dos altares, dizendo que não deveria haver degraus para subir no altar, para evitar que a nudez da pessoa que estivesse subindo no altar fosse revelada ali. Êxodo capítulo 20, versículo 26. Naquele contexto, as instruções a respeito das vestes sacerdotais ainda não tinham sido dadas por Deus, e as vestes largas usadas naquele tempo não eram adequadas para subir uma escada na na presença de outras pessoas. Pois bem, amados, está aí então o capítulo 20 de Êxodo, capítulo que você pode ler, reler. Eu quero convidar você a ler e reler, porque dá para tirar muitos ensinamentos para nossas vidas através desse capítulo. Então, convido você a ler, reler com atenção, buscando a orientação de Deus, pedindo a Deus para te dar entendimento daquilo que você está lendo, né? E para que Deus te revele a palavra dele, né? Os mistérios que estão contidos nesse capítulo. Principalmente ali o versículo 26. Preste bem atenção nisso. Muito importante, né? Nós meditarmos nisso. Versículo 26, melhor dizendo. Então fica aí essa leitura do capítulo 20, com um breve comentário. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração do pastor Geraldo Magela. Te amo em Cristo Jesus. E até o próximo vídeo, querendo Deus.